Irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Estou um pouco desacostumado com o pedestal assim, mas... Como o Arthur falou, meu nome é Matheus, sou pastor no interior de Minas. Estou aqui há alguns dias de férias, vendo minha família, meus pais, no município da Serra. E aí aprove o Senhor, através do Arthur, fazer esse convite para a gente estarmos aqui essa noite. E sou aqui acompanhado da minha família, minha esposa Brenda, Heitor, Olívia, as bênçãos nossas. E com alegria também, mais acompanhado de mais família. Ali atrás tem alguns primos meus também, ali de Vitória, da primeira. Está na primeira ainda, né, Abraão? Na Mata da Praia agora. Na igreja pensando na Mata da Praia. Vieram nos prestigiar o Abraão, o Davi e o Samuel. E aqui nós estamos, então, a família presente. Nós, com gratidão, a gente está aqui nesse momento para ministrar a palavra do Senhor e que seja o nosso coração. E eu peço que você abra o livro dos Salmos, Salmo de 90. Salmo 90. Eu vou ler todo o Salmo e nós vamos meditar um pouco nesse texto. Pode ser que a minha tradução difira um pouco da sua. A minha Bíblia está na versão Nova Almeida, atualizada. Mas o irmão vai colocar ali também. O texto é o mesmo. Que Deus nos dê compreensão dele. Salmo 90, um salmo de Moisés, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, Tu formastes a terra e o mundo. De eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filho dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Convido você mais uma vez a fechar seus olhos. Nós vamos orar, pedindo a direção, a iluminação do Espírito sobre nós, para que possamos compreender a palavra do Senhor. Deus bendito, Deus eterno, diante de Ti nos colocamos nessa noite, agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos dá de ser igreja, de nos ajuntar, de congregar e poder prestar o culto a Ti, mesmo com as nossas imperfeições. E assim, sabendo que somos aceitáveis diante do Senhor por intermédio de Cristo, assim nós clamamos que o Senhor nos aceite também nesse momento que nós lemos a Tua palavra, nos aceite como um pai que recebe o filho para instruir, para ensiná-lo. Que o Senhor fale no nosso coração, que a Tua palavra venha confrontar, venha abrir nossas mentes, nosso entendimento, e que o Senhor nos ajude a compreender a Tua vontade sobre nós.
É o que nós pedimos e oramos e o fazemos nos méritos eternos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tem algumas coisas que a gente passa, algumas coisas que a gente vivencia, que nos lembram de como a vida é breve, de como a vida é frágil. Seja uma enfermidade, seja um luto, uma perda, seja uma situação de crise, uma situação de epidemia mundial, como nós tivemos alguns anos atrás. Tantas outras coisas nos fazem lembrar como a vida é breve, é passageira. Até o completar um ano de vida nos lembra disso, que nós estamos passando, que o tempo está passando e que a vida é muito frágil, muito breve. E aqui é uma reflexão, nesse texto, que Moisés faz exatamente sobre esse assunto. A brevidade e a limitação da vida humana. A vida humana é insignificante. A vida humana é breve, é passageira, é limitada. E aqui ele faz essa reflexão já no fim da sua vida. Moisés vivenciou muitas coisas na sua caminhada. E agora, nos 120 anos que ele já estava, perto da sua morte, diante da terra prometida, que ele sabia que ele não ia entrar, ele faz uma oração e uma reflexão diante de Deus e do povo. Uma oração aqui registrada, talvez a oração mais antiga registrada na Bíblia seja essa oração de Moisés, aqui no Salmo 90. Moisés, em toda a sua vida, ele viu muita coisa. Ele foi criado no Egito, no mais alto nível cultural da época. Passou 40 anos longe da sua terra, na terra de Midian, onde se casou, teve filhos. Depois voltou e passou 40 anos num deserto, ouvindo o povo reclamar, vendo o povo pecar, vendo o povo sofrer as consequências do seu pecado. E viu muita coisa acontecer. Viu gente nascer e viu gente morrer. E agora ele reflete sobre tudo isso que ele viu e viveu, sabendo que ele estava no fim da sua vida. Então aqui ele nos traz algumas verdades nesse salmo, nessa sua oração, sobre essa vida que nós temos, que é breve, que é limitada, como nós devemos vivê-la, como nós devemos nos portar diante de uma vida breve, limitada e frágil como a nossa é. Algumas verdades que ele fala sobre sermos transitórios, sermos limitados. Algumas verdades que ele nos ensina, então. E a primeira verdade, ele aponta sobre quem é Deus. Deus é o Deus eterno. Antes de falar sobre a limitação da vida, porque ele vai depois comparar as duas coisas, ele fala sobre um Deus que é eterno. E ele começa o salmo dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Aqui ele aponta para a grandeza de Deus, para a sua eternidade. E é interessante que aqui ele diz: tu tens sido o nosso refúgio. E essa palavra refúgio, traduzida também como habitação. Moisés, como eu disse, ele viveu 40 anos no Egito, depois 40 anos em Midian, depois 40 anos após tirar o povo do Egito, andando no deserto, e ele montou e desmontou a sua tenda pelo menos umas 42 vezes, de acordo com o livro de Números, capítulo 33. Então, quantos lugares ele morou? Mas ele diz: é o Senhor quem é a nossa casa. O Senhor é a nossa habitação de eternidade a eternidade, de geração em geração. A nossa casa, o nosso refúgio, a nossa habitação, onde nós nos sentimos seguros, é na presença de Deus. E aqui, no seu último dia de vida, à vista a terra prometida, do alto do monte, e ele diz, lá em Deuteronômio 33, exatamente isso. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Independente de onde você esteja, independente de onde para onde você vá, qual a sua rotina, o melhor lugar, o lugar mais seguro, onde nós podemos ter esse sentimento de lá, é na presença de Deus. Não há
essa sensação de lar, de segurança, de refúgio em outro lugar, a não ser na presença do Senhor. Deus é o nosso refúgio, a nossa habitação, de geração em geração. Não só Ele é eterno em relação a nossa, e ser a nossa habitação, a habitação do seu povo, assim como foi com Moisés e outros homens da história, assim também é para conosco, mas além disso, Ele é eterno em seu domínio. A Bíblia diz aqui nesse salmo que Ele formou todas as coisas, fundou todas as coisas, o mundo está em suas mãos. Nós cantamos mais cedo o Salmo 93, que diz que o mundo está em tuas mãos e não vacila. Ele criou e sustenta todas as coisas, mas também diz que ele reduz o homem ao pó. Ele tem domínio sobre todas as coisas, sobre a criação, sobre o tempo, sobre as suas criaturas. Nós não temos domínio sobre nós, o Senhor tem. Ele tem controle sobre as nossas vidas, porque Ele é o todo soberano. Ele controla todas as coisas. Ele controla o tempo. Por mais que nós possamos tentar otimizar o nosso tempo, administrar o nosso tempo, ou talvez aumentar o nosso tempo está fora do nosso controle. Mas, diante da eternidade de Deus, agora Moisés lança uma outra verdade, que é sobre a transitoriedade, a brevidade da vida humana. Versos 7 a 12 ele nos expõe isso. Diante de um Deus eterno, que domina sobre tudo, que tem controle sobre todas as coisas, que tem em suas mãos o tempo, há também um homem, sua criatura, que tem uma vida limitada e breve e efêmera. Então ele faz esse contraste. Verso 7 ele diz assim: somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Esse termo conturbado é muito interessante. Usado para um fim, né, um termo militar, é uma expressão que anuncia uma grande derrota. Uma trágica derrota de um exército. Um exército conturbado. Ele diz que nós somos assim. Pelo pecado, pelas consequências do pecado, pelas coisas que nós vivemos, consequentes da queda, como nós lemos em Gênesis mais cedo. Nossos primeiros pais trouxeram sobre nós essas consequências. E quando Deus diz a Adão, olha, se você comer daquela árvore, certamente morrerá. Essa morte não é só a separação entre o corpo e a alma. Mas essa morte não é só o fim da vida, mas a experiência diária de uma vida limitada. De uma vida que é guiada até a morte. As dores, as enfermidades nos lembram disso. Os sofrimentos, os lutos nos lembram que nós estamos caminhando para a morte. Moisés então compreendeu isso e sabia que tudo que eles estavam vivendo ali, a dureza dos seus corações, a teimosia das suas almas, estavam conduzindo-os a toda aquela tragédia. A sofrerem, a reclamarem, e a não conseguirem chegar aonde eles queriam chegar. Pelos seus constantes pecados. E diz, olha, a existência é muito curta, porque nós estamos debaixo do pecado. As nossas iniquidades estão assim, diante de nós. E os nossos dias se passam. A queda nos condenou a isso. A essa experiência diária, contínua, de sofrimento e de morte. Essa é a nossa sentença. O salário do pecado é a morte. Então, talvez podemos resumir de certa forma, dizendo que a vida é curta, a morte é certa, e o melhor dos nossos dias, como diz aqui Moisés, é canseira e enfado. Ele vai dizer isso, olha, os nossos dias passam como um pensamento. Sobem a 70, 80 anos, se tem vigor. Por mais que às vezes a gente tente aumentar a nossa expectativa de vida através de uma vida saudável, alimentação, exercícios, nós não temos controle sobre isso. A morte é certa e
O melhor dos nossos dias vai ser de cansaço, de sofrimento, de dores, de angústias. Essa é a nossa sentença por causa do pecado, a nossa realidade. O homem é tão insignificante em relação à grandeza e à eternidade de Deus, que olha o que o salmista reflete aqui. No verso 11. Quem conhece o poder da tua ira? Quem conhece o poder da tua ira? Sabendo que a grandeza de Deus está sobre nós e nós limitados, nós experimentamos essa ira, frutos dos nossos pecados, das nossas consequências dos nossos erros. Então, diante dessa realidade de que a vida é breve, de que a gente pode buscar viver os melhores dias e mesmo assim não ter controle sobre eles, o que nos resta? Recorrer a Deus. Clamar por sabedoria, como o salmista faz no verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Diante da grandeza de Deus e da nossa limitação, a única coisa que nos resta é buscar em Deus sabedoria para uma vida melhor, nos breves dias que ainda temos. Mas ainda há uma terceira verdade aqui. Se Deus é eterno e o homem é transitório, qual a relação dos dois? O transitório depende do eterno. O limitado depende daquele que está sobre todas as coisas. E assim Moisés reconhece e trata nesta oração, clamando ao Senhor, volta Senhor, volta Senhor. Algo interessante aqui nesse salmo. No verso 3, há uma exaltação de Deus por causa do pecado do homem. Diz, voltem ao pó, filho dos homens. Mas agora, no verso 13, há um clamor do homem limitado a um Deus eterno e grandioso. Volta-te, Senhor, volta-te. O que Moisés está pedindo aqui quando ele clama, volta-te? Tem compaixão dos teus servos. Volta-te para nós. Ele clama para que um Deus eterno e grandioso, soberano, olhe com um olhar amoroso e misericordioso para as pessoas tão frágeis como nós somos. Nós lemos também, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Jeremias reconheceu. Jeremias olhando para a sua volta e vendo destruição, e vendo pecado, e vendo tragédia, ele diz, eu quero trazer à memória o que dá esperança. E o que dá esperança? A misericórdia de Deus dá esperança. Porque a misericórdia do Senhor se renova cada manhã e não tem fim. Moisés, entendendo isso também, ele clama pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus. E o que é a misericórdia de Deus? É o amor de Deus em favor daqueles que estão em uma situação de miséria, que estão sofrendo, que estão em uma situação de perdição. É o olhar amoroso para aqueles que não merecem, para aqueles que sofrem, aqueles que têm angústias. Isso é a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que ela não tem fim. Por isso Moisés clama, volta-te, Senhor, tem compaixão dos teus servos. Nós, homens limitados, breves na nossa vida, nós dependemos da misericórdia de Deus. Mas ainda, dependemos de algo mais. Dependemos da bondade de Deus sobre nós. Olha o que diz o verso 14. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e alegremos nossos dias. Sacia-nos com a tua bondade. Aqui, possivelmente, Moisés estava tendo em vista aqui o maná, que caía do céu todos os dias para o sustento do povo. O povo reclamando de fome, o povo sentindo saudade das cebolas do Egito, clama e Deus manda comida do céu. O único trabalho que eles tinham era recolher todos os dias.
Do primeiro ao sexto dia da semana eles recolhiam. E no sábado eles descansavam, porque o alimento supria enquanto eles estivessem ali naquele dia. Sacia-nos de manhã. A bondade de Deus é o amor de Deus para com aqueles que necessitam. Assim como a misericórdia, as duas são ligadas. A bondade a bondade de Deus é o amor para aqueles que não merecem, mas precisam do Senhor. Por isso ele diz: sacia-nos com a tua bondade. A Bíblia diz que Deus é bom até para os ingratos e maus. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Isso é o que chamamos de graça comum. Nós vamos trabalhar amanhã. Os não crentes também vão trabalhar amanhã. Vão ter o pão na mesa como nós. Porque Deus é um Deus gracioso. Até quem não merece, Deus provê e sustenta com a sua bondade. Nós dependemos do Senhor em todas as coisas. Nós dependemos do Senhor para ter alegria. Verso 15 nos diz isso. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido. Alegra-nos. A vida é breve, é limitada, é cheia de sofrimentos e angústias. Mas há tempos de alegria. Todos nós experimentamos momentos felizes. Nós temos momentos de reunir a família. Nós temos momentos de descansar, de viajar, de usufruir de coisas boas. Isso é graça de Deus. Ele nos dá alegria em meio a angústias, a momentos difíceis. Nós dependemos do Senhor. É Ele quem nos dá essa dádiva da alegria e dos momentos felizes. A Bíblia diz que Deus tudo faz para o nosso aprazimento, para que a gente tenha prazer nas coisas. Não só dores, não só angústias, mas prazeres. E por fim, nos últimos versos, ele apresenta um outro contraste que conclui essa oração. Ele fala que nós dependemos do Senhor, até para o nosso trabalho, até para o nosso servir a Deus, nós dependemos dEle. Até no que nós fazemos para o Senhor, nós dependemos dEle. Não somente o Senhor é eterno, mas a sua obra também durará eternamente. Conosco ou com outros. A obra do Senhor durará eternamente. Moisés, ele sabia que ele não ia entrar na terra prometida. Mas não é por isso que a obra ia parar. Deus ia continuar cuidando, sustentando e liderando o povo. Então, o seu pedido aqui, sabendo de que ele não entraria na terra prometida, é para que a sua vida curta e insignificante tivesse frutos para o futuro. Ele diz: olha, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirme sobre nós a obra das nossas mãos. Quando ele pede, confirma a obra das nossas mãos, ele está dizendo: olha, tudo aquilo que o Senhor fez através de mim, que tenha frutos, não por mim, mas pela tua graça. Quando nós lemos o livro de Josué em diante, somente o livro de Josué, nós vemos como que o povo continuou vitorioso dentro da terra prometida, expandindo em vitórias improváveis. E outros líderes que foram se levantando, Josué, Caleb, Davi, Salomão e outros mais que vieram na história, Deus confirmando essa obra pela sua graça. Deus age em nós. E para que nós tenhamos frutos daquilo que nós servimos e nós fazemos, nós dependemos da graça de Deus. Nós nos empenhamos, nós nos dedicamos, nos preparamos e servimos com todas as nossas forças. Mas a graça, o resultado, o fruto daquilo que Deus nos permite fazer, vem dele mesmo. Se não for a mão de Deus sobre nós, tudo que fazemos é vão. Então, como nós entendemos e lemos desse salmo, a vida humana não é nada diante da grandeza de Deus. Diante da eternidade do Criador, nós não somos nada. Então, como Moisés, nós devemos estar conscientes dessa fragilidade da nossa vida.
entendendo que nós precisamos. Não há outra saída para nós, senão nos render diante do Eterno. A vida é curta, por isso Moisés ora, ensina-nos a contar nossos dias. A vida é difícil, por isso Moisés pede, confirma a obra das nossas mãos. Assim como Deus respondeu o clamor de Moisés, como nós vemos na história do povo pós-Moisés, depois que Moisés foi ele enterrado, ele também responde aos nossos clamores. Quando nós entendemos que a nossa vida tem que estar diante do Senhor. A vida é curta, sim, mas nós temos uma esperança. Uma esperança que vai além dessa vida. Para que a gente não fique desanimados. Meu intuito aqui não é desanimar você, dizendo, olha, sua vida é curta, sua vida é breve, e vai ser só dores. Pelo contrário. Apesar das dores, apesar das aflições e da realidade de uma vida limitada, nós temos esperança em algo que é eterno. Quando entendemos que Deus em Cristo nos dá a vida. Certa vez Jesus foi visitar uma família de amigos que estava sofrendo com enfermidade de um dos irmãos. Você conhece a história? Família de Lázaro, Marta e Maria. Chegando lá, Marta disse, olha Jesus, veio tarde. Meu irmão já morreu, tem 4 dias. Então, desenvolvendo um diálogo com ela, Jesus disse, olha, aquele que morra, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele está falando de algo que é eterno, de algo que é além dessa vida, que a morte não nos segura, que a morte não nos detém, porque nós temos em Cristo uma vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a esperança que nós temos. Em Jesus Cristo, o Deus que é eterno, ele deixa a eternidade, entra no tempo para tirar o homem limitado e frágil do tempo e levá-lo para a eternidade. Pense sobre isso. O Deus eterno saiu da eternidade, entrou dentro do tempo para tirar você desse tempo limitado e te dar um futuro de eternidade. A vinda do Deus encarnado à Terra nos traz essa esperança de que, mesmo sendo um povo sofrido e condenado pelos nossos pecados, nós temos agora uma esperança, um destino de paz e eterno. Em tempos de crise e incertezas, Jesus é a nossa esperança. Apocalipse vai dizer que não haverá mais choros, porque Ele mesmo enxugará dos nossos olhos as lágrimas. Haverá novos céus e nova terra. É essa a esperança para a qual Ele nos chama. Jesus é a prova de que o Deus eterno olha com misericórdia e bondade para um povo sofrido e cheio de dores. Nós temos vivido tempos difíceis. Crise econômica, crise política, enfermidades, lutos, perseguições. E você também tem vivido as suas lutas. Eu não sei qual que é a sua luta. Eu não sei qual o tempo difícil que você tem enfrentado. Mas que quando você olha para esses momentos difíceis, que você lembre, a minha vida é breve e limitada. Eu careço do Salvador. Eu careço do Deus eterno sobre mim. Que diante de tantas coisas nós temos vivido, não sei quais as suas lutas, você sabe, Deus sabe. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Descanse na esperança de que há um Deus eterno que olhe com misericórdia e favor para a sua vida. Lembre que, além das dores deste mundo, há uma eternidade, há algo que Ele nos chama a vivenciar. O apóstolo Paulo, aos Colossenses, ele
ele traz uma exortação. Pensai nas coisas lá do alto, porque a vossa vida está em Cristo. E ali ele fala sobre essa união que nós temos em Cristo. Unidos a Cristo, nossa mente tem que estar em Cristo, que está na glória, não nas coisas desse mundo. Nós podemos viver aqui, cuidar da nossa família, trabalhar, usufruir das coisas que Deus nos dá, mas sem nos apegar, que o nosso coração tem que estar naquilo que é eterno, para onde Deus nos chama. Que a nossa atitude seja de rendição à soberania de Deus, de confiança na sua proteção, confiança no seu cuidado, gratidão por sua misericórdia e esperança naquilo que Ele nos chama. A nossa vida é curta, mas que ela seja vivida para a glória e para o louvor de Deus. Uma vida rendida diante de Deus. Uma vida corandel, uma vida diante de Deus. Que quem guie nossos passos, quem nos ajude a tomar decisões, quem cuide do nosso lar, seja o Deus eterno, Senhor Jesus. Que Ele seja o centro, ou como nós cantamos, seja meu universo. Esteja cuidando de mim em todas as áreas da minha vida, porque eu não sei fazer nada. A minha vida está totalmente fora do meu controle, mas totalmente dentro do controle soberano, amoroso e misericordioso de Deus.